Olá, vamos para mais uma leitura e hoje em 2 Coríntios, capítulo 6. Pega a sua Bíblia e vem acompanhar nessa leitura. Diz assim: Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Aleluia, né? Hoje é o dia de ser salvo. Muitos dizem, vou deixar para seguir a Cristo amanhã, né? Tenho que pensar. Só que o amanhã pode ser que não chegue para você, né? Se o evangelho chegou para você hoje, é porque hoje é o dia de você dizer sim. É a oportunidade do conserto de Deus na sua vida. Amanhã esse conserto pode não chegar mais. Então Deus não gosta de ser rejeitado. Abra o seu coração e mude hoje, receba hoje, amém? Vamos continuar no verso 3. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir, sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, porque vivemos em obediência à vontade de Deus. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Amém? Aqui, ser um cristão, né, verdadeiro não é fácil, né? Porque vivemos em um mundo dominado por Satanás e ele sempre se levanta contra os filhos de Deus. Mas Deus não nos abandonou. Ele nos dá as armas para atacar, como Paulo diz aqui, e também nos dá as armas para nos defender. Por isso, não temos medo, vivemos em constante luta, mas desfrutando de uma constante vitória. Aleluia! Vamos prosseguir aqui no verso 11, diz: queridos amigos de Corinto, temos falado francamente, temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração, vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e o descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separam-se deles. Não toquem nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. Eu quero voltar aqui no verso 14 e a tradução, né, no hebraico usa a palavra jugo desigual, né? Não entre em jugo desigual. O uso que Paulo faz do termo jugo é retirado de Deuteronômio 22:10, que diz assim: com o boi e com a jumenta, com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. Os israelitas, eles são instruídos a não colocar boi e jumento juntos no arado. O boi era considerado um animal puro, mas o jumento não. Do ponto de vista prático, os dois animais, né, eles tinham tamanhos, estilos de trabalho completamente diferentes um do outro. E Paulo está dizendo que há uma diferença enorme, né, uma diferença enorme entre crentes
incrédulos. Paulo está alertando aqui que não pode haver nenhuma conexão íntima com aqueles que não querem seguir Jesus. Nem casamento, nem amizade, nem associação com negócios financeiros, nada. Aqui está estabelecido um princípio que deve ser aplicado até os dias de hoje. Vamos entender como que é a aplicação prática desse princípio. Aqui está bem claro nessa palavra, está bem, não deixa dúvida, mas eu vou continuar falando aqui, esmiuçando esse assunto. O cristão, ele não deve ter parte com os incrédulos, no que diz respeito ao paganismo, à incredulidade, à idolatria, à infidelidade, Um exemplo que nós temos aqui, sobre a idolatria, que os primeiros cristãos, durante a perseguição romana, eles foram duramente reprimidos, porque naquela época os romanos, eles pediam, que eles lançassem um pouco de incenso no altar de um deus pagão, e eles se recusavam a fazer. E aí eles eram mortos, eles eram entregues nas arenas, eles eram comidos por leões, E o significado de idolatria, quando você vai olhar lá no dicionário, qual o significado da idolatria, dessa palavra? Idolatria é a ação de cultuar ídolos. É o excesso de amor, admiração exagerada. Isso é idolatria. A pergunta que eu deixo aqui: o que tem tomado seu coração? O que você tem amado exageradamente? Os seus filhos, o seu companheiro, a sua companheira, seu marido, a sua esposa, o dinheiro, o seu corpo? Hoje temos como é que é? Idolatria ao corpo, Eu esqueci, tem um nome que dá. Cantores de gospel, pessoas que idolatram cantores do mundo, jogadores de futebol. Tudo isso é idolatria. Uma coisa é você gostar de ver um jogo, uma partida de futebol, outra coisa é idolatria, gente. O que a gente vê hoje é idolatria, isso é pecado. Pessoas que idolatram seu corpo, e se mutilam e ficam o tempo inteiro na academia se admirando e postando isso. Porque uma coisa é você fazer academia para você ficar em forma, para você ter saúde. Não é proibido você fazer academia, mas as pessoas expõem o seu corpo na internet como para que outros desejem o seu corpo, expõem os seus seios, partes que são íntimas, estão expostas ali, são como objetos de idolatria. As pessoas acordam e dormem pensando o tempo inteiro, se idolatram filho, marido, Então, tudo isso, gente, idolatria. Idolatria tanto ao santinho de barro quanto a qualquer coisa é pecado, e a Bíblia é muito clara a respeito disso. Não tenha amizade com idólatras e não seja um idólatra, porque se você ficar se associando a pessoas assim, pessoas que têm idolatria ao dinheiro, que só fala de dinheiro, que tudo é dinheiro e tudo é poder, e você vai ficar igual, não tem jeito. Então a Bíblia fala: foge, corre, Cuidado. Lá em 2 João 1, 10, versículo 10 e 11, 2 João, no capítulo 1, 10 e 11, diz assim: se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Então você vê que é uma coisa muito séria. Então a pessoa ela vem com ensinos errados, com distorções, com heresias, e não só isso, porque às vezes a gente acha muito que está relacionado só à questão da heresia, mas comportamentos pecaminosos, Então a Bíblia é muito clara: cuidado, se você se associa com essas pessoas que cometem esses pecados, você vai ficar igual. Então a Bíblia fala: olha, nem receba na sua casa, porque se você chegar para essa pessoa e falar assim: ai, paz do Senhor, a Bíblia fala que você está pecando igual a ela. Você é como se, aqui vamos ver de novo. Pois quem deseja a paz essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Então você não pode concordar, entendeu? A pessoa vai dizer assim: tá me dando a paz do Senhor porque tá tudo bem, tá concordando comigo. Então a gente não pode, tem que tomar cuidado. Não temos parte com os incrédulos, respeitamos a todos, gente. Devemos agir com educação, com cordialidade, devemos falar do amor de Jesus, devemos influenciar as pessoas com as coisas do reino de Deus, mas não devemos ter essas pessoas como nossos amigos, frequentar suas festas, participar de suas conversas, abrir sociedade com essas pessoas e muito menos casar, contrair matrimônio.
né? Claro que tem pessoas que já se casaram, né? Já tá nessa condição já se casou com o incrédulo, vou separar. Não, a Bíblia também fala, se casou, se já tá nessa condição, ora, vai ter que orar por essa pessoa e tal, mas não vai se separar, porque não pode. Mas se você tá na condição de escolher, se você já tem a noção do que é certo, do que é errado, se você já tem esse conhecimento, então você não pode escolher, porque aí o negócio vai ficar feio para você. Você, como um cristão, vai procurar um ímpio para se casar? Se você já conhece a verdade? Uma coisa é as escolhas que você fez na sua ignorância. E aí, minha filha, é como diz o ditado, é antes de casar, abre o olho, depois de casar, fecha o olho, porque casou já era. Né? Então, a menos, né, que tem aquelas exceções do divórcio lá, que a pessoa se prostituiu, né, que a pessoa, como é que fala, entrou em adultério, mas fora isso, porque ele não é um cristão, né, porque não sei, isso é problema teu, mas agora vai orar e vai ser um exemplo, vai tentar ganhar para Jesus. Mas, se você é um cristão, não, vou casar com a menina, depois eu levo ela para a igreja. Não faça isso, você tá pecando, porque a Bíblia diz que não pode. Vamos lá. Você está colocando em risco, né? Se você se associa com essas pessoas, você está colocando em risco a sua salvação. Porque quem não influencia, automaticamente é influenciado. Aí você não vê a luta assim, de pessoas que já contraíram matrimônio com um incrédulo, a luta que essas mulheres passam com o marido ímpio. A luta que o marido ímpio passa com a esposa incrédula. Então é uma luta. Então aí você sabe da verdade, você vai, para quem já tá, como eu falei, quem já tá é orar, jejuar e pedir a Deus uma misericórdia, né? Mas para quem não tá, você vai entrar sabendo que vai dar ruim. Eu sei que né? Mas eu vou. Então vai dar conta a Deus, porque vai vir filhos desse relacionamento e os filhos vão ser afetados. Você tá colocando em risco os seus filhos, né? Os seus netos, toda a sua descendência, porque você tá escolhendo uma pessoa que não teme a Deus. Você está colocando em risco a sua salvação se você está sentando, né? Eu vou numa festa. Não, mas são meus amigos de trabalho, mas vai ter o que lá? Você tem que estar lá, você é obrigada a estar lá. Numa festa que vai ter bebida, que vai ter funk, essas porcariadas todas. O que você está fazendo lá? Não vai, fala, meu filho. Não vai. Mas no ambiente de trabalho, você está ali convivendo com as pessoas, você tem que ser um testemunho naquele local, tratar todo mundo bem, com cordialidade, né? Com educação, falando do amor de Jesus. Mas, vai ter uma festa? Não vai. Entendeu? Então, a gente tem que saber separar as coisas, porque a Bíblia está avisando, está alertando aqui, ó. Nunca abandone os princípios cristãos para agradar a ninguém. O amor e carinho é devido a todos, né? Se você tem, seus pais não são cristãos, seus filhos não são cristãos, ore por eles, trate com respeito, com amor, com carinho, com socorro. Mas vai ter um ajuntamento com bebida, com não sei o que. Pai, não vou não. Não me sinto bem nessas situações. Se imponha. Seus filhos vão casar, não são cristãos. É você que tá pagando, você que tá bancando, o dinheiro tá saindo do seu bolso. Meu filho, não vai ter bebida alcoólica, não quero mas é o meu casamento, então, mas é com o meu dinheiro, não é? Então você se impõe como pai, como mãe. Você coloca, não abra mão dos seus princípios. Você tem que ser um exemplo dos seus filhos. Agora, se eles querem fazer com o dinheiro deles, é problema deles. Mas mostra a sua insatisfação. Mostra que você não está bem com aquilo. Nós, como cristãos, nós não podemos ser covardes em relação à nossa família. A gente tem que se posicionar, principalmente com aqueles que estão debaixo da nossa autoridade ainda. Né? Então, o amor e carinho é devido a todos. Devemos amar os pais, amar os filhos, amar os vizinhos, devemos amar a todos, mas não podemos nos associar a eles em seus pecados. Como cidadãos, amamos a todos, mas não podemos concordar e nem votar em candidatos com ideologias que vão ferir os princípios cristãos, como o aborto, né, ideologia de gênero. A palavra comunhão significa parceria, participação. Então não pode haver nada em comum entre santidade e pecado, e os cristãos não devem ter nada a ver com as obras infrutíferas das trevas. Aqui no verso 16, né, vamos terminar lendo o verso 16, que diz: que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aleluia. Somos templos do Espírito Santo. Temos que zelar por essa comunhão que nós temos com Deus e influenciar o mundo,
não sermos influenciados por ele. Mas se você tá no ambiente, se você tá ali em constante, né? Ah, vou no Lollapalooza, que é um festival mundial. O que o crente está fazendo no Lollapalooza, no Rock in Rio? O que o crente está fazendo no barzinho, onde tem um monte de bebida? Vamos influenciar o mundo, não vamos ser influenciados por eles, não vamos ser aquelas pessoas, né, que é passiva, né, e que tá ali no meio do mundo. Quando vê, meu filho, já saiu da igreja, já tá fraco, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia, porque tá no meio de tanta coisa que não presta, que não tem nem mais força para ir pra igreja. Quando vê, pronto, já tá no caminho do inferno e não consegue mais voltar, né? Aí vem com aquela história, ai, me sinto tão fraco, me sinto tão triste. Por quê, né? Por que será? Será que se tivesse lá ouvindo louvores, falando de Deus, se tivesse ali em plena comunhão com o Espírito Santo, será que estava fraco, triste? Então vamos reavaliar o nosso dia a dia, as pessoas que nós temos andado, com quem nós temos se sentado, as coisas que nós temos visto até na internet. Né? Já pega a internet, já vai pro Instagram, ver a vida de gente mundana, ver coisas mundanas. Então não tem que se associar em nada. Vai seguir página cristã, vai seguir cachorro e gato, mas corre, foge, porque até hoje em dia ninguém vai na casa de ninguém, mas o Instagram é o maior. As redes sociais, né, traz essa interação como se as pessoas estivessem dentro da nossa casa. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Então que o Senhor te abençoe, que essa palavra venha ao encontro de cada um de nós e que possamos ser cheios do Espírito Santo, buscar essa comunhão com Deus. Senhor, nos dá força, Senhor, nos dá ânimo, que possamos verdadeiramente ser exemplo e influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele, Senhor. Nos ajuda, nos levanta, que essa palavra venha ao nosso coração e que haja uma verdadeira transformação na vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Eu te dou graças e te louvo por tudo, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Deus poderoso, encha-nos com a tua presença e com o teu Espírito. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Gente, um bom dia para vocês e que essa palavra continue ecoando no coração de todos. Amém? Tchau, tchau.